são 3 vertentes, 2 do feminismo. Quantas vertentes são? Nossa, tem inúmeras. Tem Inúmeras. feminismo católico, feminismo islâmico, feminismo ecológico, feminismo interseccional, marxista, liberal, individualista e agora o conciliacionista. O conciliacionista é o que você criou. Sim. Olha, ó, vai ficar pra história. Daqui a 300 anos vão estudar o feminismo conciliacionista. Espero que estejamos aqui ainda, né? Mas nessa vertente que você enxerga, que você se posiciona, esse posicionamento que você tem, você não vê em outras vertentes do feminismo? Por exemplo, o feminismo marxista, ele não analisa de um ponto científico, baseado em dados, fatos, é uma análise interpretando as nuances, não existe essa leitura? Então, é que eu penso que o marxismo, ele tem uma percepção mais inflexível, mais rígida acerca do papel das pessoas na sociedade. Então, por exemplo, se tu é homem, necessariamente tu é um opressor. Independentemente do que tu faça. E se eu sou mulher, eu necessariamente sou oprimida por ti, independentemente do que eu faça. E aí, eles vão reinterpretar, através de subcategorias, a partir de ações correspondentes à nossa individualidade. Ah, eu menti, eu bati, isso e aquilo. Mas ainda existe uma interpretação mais rígida e generalizada de que os homens são os opressores e as mulheres são oprimidas. Eu não acredito nisso. Eu penso que os relacionamentos, eles são mais complexos do que isso, além de que a forma como nós devemos enxergar as pessoas deve ser mais individualizada, a partir de como aquela pessoa está agindo com ela, com a outra pessoa. Não a partir de uma categorização generalista, a partir de uma aleatoriedade do destino. Ah, eu nasci em tal país, em tal época, ou com determinadas características biológicas. Claro que, por termos todas essas características, que muitas vezes são inerentes a nós sofreremos determinadas pressões que nos levarão a agir de determinada forma. E isso pode decair em sermos mais ou menos opressores. Então, eu posso ser mais ou menos machista a depender da cultura que eu nasci. Então, o feminismo marxista, ele tende a enxergar que os homens, eles sofreram determinadas pressões sociais para que eles tenham o controle sobre as mulheres. E eu concordo que existe o patriarcado, existem pressões sexistas na sociedade, mas eu não concordo que todos os homens se rendem a essas pressões. Entende? Então, essa é uma das principais divergências que eu tenho com o feminismo marxista. E aí tem uma outra vertente que é mais radical ainda, que é o feminismo radical, sabe? Então, invariavelmente, as mulheres vão ser oprimidas por um sistema patriarcal que ele é nefasto em praticamente todas as partes do mundo, sabe? E aí tem outra divergência muito forte que eu tenho, é de que muitos dos livros que nós usamos para analisar a sociedade, o feminismo, eles foram escritos há 100 anos atrás, 80 anos, 70 anos, 50 anos, se não até mais antigos ainda. Entende? Só que são outras épocas. A forma como as mulheres viviam e eram tratadas era de uma maneira diferente do que elas são tratadas hoje. Não que, obviamente, todas as mulheres sejam tratadas igualmente em todas as partes do Brasil, em todas as partes do mundo. Existem claramente essas diferenças, essas distinções oriundas de cada cultura, de cada religião, de cada pressão, inclusive de classe social. Tudo isso muda. Mas esse é um dos problemas que eu tenho com o feminismo atual. Ele não reconhece os avanços que nós tivemos ao longo do tempo. Nós avançamos e muito. Os homens, eles podem ser machistas hoje, a depender da pessoa? Pode, mas eles são muito menos machistas do que eles já foram. Invariavelmente, indubitavelmente. E isso aconteceu em vários países, inclusive nos países mais pobres. E a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa readaptar nossa teoria a partir das informações novas que nós temos hoje. Os eventos são outros. A condição da vida das mulheres é outra. Por exemplo, ontem na live com a Pietra, ela ficou lá discursando que a vida da mulher na Idade Média era melhor do que a vida de hoje. Eu queria estar em casa com a minha ninharia de filhos e batendo bolo. Olha, eu acho que essa pessoa não considera ou não tem acesso de que a expectativa de vida das pessoas medievais era baixíssima, que a mortalidade do parto era altíssima. A morte da mulher durante o parto na natureza é extremamente comum, é alta. As mulheres hoje em dia conseguem sobreviver com o parto por causa de tratamento, por causa de pré-natal, porque elas estão sendo atendidas no hospital. Na natureza é comum, entendeu? E esse foi um período que as mulheres morriam muito,
por causa do parto. E, inclusive, que elas perdiam muitos filhos também. Mas elas tinham que ter vários filhos porque elas precisavam de mão de obra para trabalhar. Então, basicamente, elas eram o quê? Parideiras. Elas eram máquinas de fazer filhos. Como que essa é uma vida boa? Os clãs se fortaleciam através Sim, né? sim. Inclusive, eu desenvolvi um pouco disso sobre como é que o patriarcado ele também vai se fortalecendo ao longo do tempo, inclusive gerando alguns problemas, como, por exemplo, endogamia. E, portanto, também deficiência. O que é endogamia? Relações entre parentes. Então, o patriarcado, ele tem um objetivo de manter o patrimônio e os recursos dentro de uma família só. Isso gera desconfiança para pessoas de outras famílias, de outros clãs, de outras tribos, e fortalece a união entre a família. O problema é, se tu não quer distribuir os teus recursos para outras famílias, eles têm que casar entre si. E casamento entre parentes gera o quê? Deformidades congênitas, tanto intelectuais quanto problemas físicos. Então, esse é um dos problemas do patriarcado. E aí, a Pietra, onde estava defendendo a vida da mulher na Idade Média, pensando, ai, que vida boa! Claro, com certeza, trabalhando num frio terrível, na roça, em horas extenuantes, tendo que empurrar carro de boi, tendo que plantar, cultivar, depois transformar a matéria-prima, vender na cidade. Essa é uma vida fácil, uma vida boa, tendo que lavar roupa no rio, num frio terrível, extremamente rígido. Cara, parece que ela tá falando, sei lá, da vida da dona de casa dos anos 50 dos Estados Unidos, que tem máquina de lavar, ela tem secadora, ela tem máquina de lavar louça, ela tem um telefone instalado em casa, e aí a vidinha dela é essa. Em que tudo era fácil, tudo é bonitinho, arrumadinho, assim, ajustadinho. A vida das pessoas medievais, não somente das mulheres, mas dos homens também, era horrível. Tu podia morrer de diarreia, de peste negra, por causa de uma gripezinha que foi maltratada. As pessoas não tinham nem noção de que elas tinham que ser higiênicas para se alimentar. Essa não era uma boa vida. Sabe, imagina ficar lá lavando roupa no rio, num frio terrível, nevando, enfim, sabe? É uma visão idílica de uma realidade que simplesmente não existiu. Além de que também existiam casamentos precoces, esse é um outro problema do patriarcado, porque como as mulheres não trabalham, elas são vistas como o quê? Um enfado, elas são vistas como um problema. Elas são vistas como um gasto a mais. Então, isso valoriza o nascimento de filhos homens, porque eles vão ser mão de obra, eles vão enriquecer a família e não gastar. Se nasce uma mulher, o que a gente tem que fazer? Casá-la o mais rápido possível. Isso incentiva o quê? Casamento precoce. Aí, nesse período, mulheres de 12 anos se casavam, e até mesmo menos. A igreja, ou pelo menos as instituições, permitiam, na Idade Média, até mesmo meninas de 12 anos a se casar. Mas era comum, obviamente, né, nesse período, que meninas até mesmo mais jovens se casassem. Isso era ruim tanto para as mulheres quanto para os homens. Ou as pessoas acham que os homens gostavam de casamento arranjado. Ninguém gosta disso. Muitas vezes eles se casavam com pessoas que eles não queriam. E aí tu vai ver, dentro do casamento, violência doméstica, as pessoas achavam isso normal, era estupro marital, porque existiam deveres conjugais. Então, hoje, nós evitamos o casamento precoce, nós evitamos a endogamia, graças a essa emancipação intelectual, financeira, social e política que as mulheres têm hoje em dia, em que elas podem se sustentar e elas deixam de serem vistas como um peso. Na verdade, elas também são uma mão de obra, e elas não são vistas como algo que tem que se livrar o mais rápido possível.